Olá, grandonas. É, hoje eu vim trazer uma questão assim que eu estava pensando super ao longo dessa semana, que é o quanto às vezes a gente se cobra tanto por chegar primeiro, por ser a melhor, por ter esse destaque assim, né, das coisas, que a gente acaba se distanciando da nossa constância, porque aí a gente entra num pensamento dicotômico de se eu não conseguir fazer o melhor, então eu não vou fazer nada. Se eu não vou ser a primeira, então eu não vou continuar essa tarefa. E os nossos sonhos, né, as nossas maiores metas, elas vão exigir da gente um compromisso de longo prazo. O fazer apesar de, sabe? O fazer apesar do nosso cansaço, o fazer apesar do momento que a motivação foi embora e a gente está só com a disciplina, a gente só está ali mesmo com o nosso compromisso. E não estou falando isso para trazer um pensamento no sentido de negligenciar seu sonho, seu sono, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Não é isso, né? Não é nem um pouco voltado para esse lugar, porque a gente precisa sim conquistar os nossos sonhos tendo atenção ao nosso caminho, né? Porque o nosso caminho ele é tão importante quanto porque é a atenção a ele que vai fazer a gente alcançar esses resultados estando bem. Porque se a gente negligencia, né, a gente vai até muitas vezes alcançar, mas vai alcançar ali estando destruído, estando exausto. E não é essa concepção que eu quero trazer para vocês, mas é a gente conseguir ter essa noção de constância, né? De não esperar que a nossa motivação esteja ali todos os dias, porque vão ter momentos que ela não vai estar, vão ter dias que a gente vai estar ali se sentindo drenado. Tem momentos da nossa vida também que às vezes tem outras áreas, né, que estão demandando mais do que aquela que a gente se comprometeu, mas os nossos sonhos, eles precisam andar de mãos dadas com a nossa disciplina, com a nossa entrega, com o nosso compromisso. E também tem um outro lado que eu preciso trazer para a gente poder refletir é que muitas vezes a gente está sem energia para poder fazer as nossas coisas, mas a gente está gastando aquilo que a gente não tem fazendo pelo outro. E isso é algo que a gente também precisa refletir, porque quantas vezes a gente está drenando a nossa energia para poder fazer pelos outros e esquecendo de direcionar ela para aquilo que realmente importa, sabe? E tem sementes que a gente vai plantar que elas não vão, que a gente não vai colher no mesmo dia, né? Que elas não vão germinar ali de imediato, que elas vão precisar serem semeadas, regadas, cuidadas para que a gente consiga colher esses frutos. E queria bater um papo, né, com vocês sobre isso, né, de o quanto é importante a gente ter essa atenção para nossa rotina, para o como a gente está caminhando em direção àquilo que a gente deseja, porque se a gente desanima, a gente também tem uma tendência a manter esse distanciamento, né? A manter essa desconexão ali acontecendo. Então, esse lugar desse cuidado, ele é importante para manter a gente conectado com o nosso objetivo, manter a gente atento ali ao nosso desejo, manter aquela chaminha acesa mesmo, né? E queria trazer isso para vocês, porque eu sei que às vezes a gente vai desanimar, eu sei que às vezes vão ter os dias difíceis, e a gente precisa ter essa clareza dos nossos valores, do nosso objetivo mesmo, para poder continuar fazendo aquele movimento acontecer, para poder continuar em busca daquilo que a gente realmente deseja. E não se cobre, né? E também não estabeleça essa cobrança de ser sempre a melhor, de chegar sempre em primeiro lugar, de estar sempre num lugar de destaque. Se conseguir isso, ótimo, é muito bom mesmo, mas alcançar é tão importante quanto, né? Alcançar é tão
e ter essa atenção com a qualidade, né? Porque às vezes a gente chegou em primeiro, mas pagou um custo tão alto, tão grande sobre aquilo, que aquele primeiro lugar perdeu totalmente o sabor, sabe? E quando eu trago, né, que o caminho ele é tão importante, que a chegada é exatamente por isso, para que a gente consiga alcançar com essa conexão mesmo, sabe? Com esse prazer, desfrutando daquilo que a gente alcançou, e não só com essa cobrança em cima, né? De ser a melhor, de fazer a melhor. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, né, hoje, porque foi algo que me atravessou muito durante a minha semana. É algo que eu vejo muito chegando como uma demanda, né, das minhas pacientes na clínica, dessa cobrança, né, de estar sempre ali num lugar de destaque, e o quanto faz isso a gente sofrer, entrar mesmo num estado que não é legal, sabe? Cobrando e pagando um preço muito alto por isso. Então tenha essa atenção, né, de os nossos sonhos, eles merecem a nossa disciplina, eles merecem a nossa constância, eles merecem a nossa atenção e cuidado para não estar se permitindo ali ser drenado e fazendo pelo outro e dedicando essa maior atenção, esse tempo, essa disciplina em realizar as coisas para os outros, abrindo mão do que é seu, abrindo mão do seu caminho, tá bem? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.